A graça e a paz, meus amados irmãos, amém? Dizer para os irmãos que até a graça e a paz eu venho ensaiando há um mês, tá? É uma alegria muito grande estar aqui na nossa quinzena, pela primeira vez trazendo a mensagem da palavra do Senhor. Porque é uma imensa alegria, um imenso privilégio que nós temos de estarmos servindo ao nosso Deus. Compartilhar um pouquinho para os irmãos que há muito tempo eu venho orando ao Senhor, pedindo para Ele me mostrar o lugar aqui na igreja onde eu deveria servir, porque ardia muito forte no meu coração servir aqui na igreja. E há muito tempo eu venho fazendo parte do Ministério de Música, mas eu sentia que eu poderia estar fazendo mais. E eu comecei a orar ao Senhor, comecei a colocar isso diante do Senhor, dizendo: Deus, eu quero te servir. Eu não sei ainda onde, mas eu quero te servir. E no ano passado o Senhor me deu a oportunidade de fazer parte do grupo de professores dos jovens e adolescentes na EBD. E eu fui descobrindo o gosto por falar do amor de Deus. E cada vez mais eu continuei orando, falando: Senhor, eu quero te servir. Eu sinto que eu ainda posso servir mais. E eu comecei a orar ao Senhor, e já tem uns meses que eu venho colocando diante do Senhor o meu desejo de um dia vir aqui à igreja e trazer a mensagem da palavra. Eu já vinha orando ao Senhor, falando: Deus, eu tenho o desejo de trazer a mensagem da palavra um dia lá na igreja, mas eu me sinto incapaz. Mas se for da tua vontade que eu leve a mensagem da palavra, então, por favor, Deus, me dê uma oportunidade. E eu comecei a orar nesse sentido. Até que um dia a diretoria dos jovens e adolescentes se reuniu, né, para definir quem seriam os preletores da nossa quinzena. Já tínhamos definido os preletores de domingo, só faltavam os de quarta-feira. E aí a minha querida conselheira Tati falou assim: eu gostaria muito de ver Keila levando a mensagem da palavra na quarta-feira, porque eu vejo os vídeos que ela grava na internet falando do Senhor, então eu gostaria muito de vê-la levando a mensagem da palavra. Eu confesso para os irmãos que eu tremi na base naquele dia, assim como minhas pernas estão tremendo hoje. Eu tremi naquele dia, mas eu compartilhei com o pastor, compartilhei com a diretoria o quanto eu vinha orando sobre isso. E naquele dia o pastor Clodoaldo, eu ia falar painho, mas para a igreja não estranhar, o pastor Clodoaldo, ele virou e falou assim: então, você não disse que vem orando pedindo a Deus uma oportunidade, que se fosse da vontade de Deus, para Ele dar uma oportunidade para você levar a mensagem da palavra? Então, tá aí a sua oportunidade. E dizer para os irmãos que naquele momento eu vi o Senhor falar comigo, me dizer: filha, você se lembra daquelas conversas que temos tido, em que você virou para mim e disse: Deus, eu tenho o desejo de levar a tua palavra para a igreja. Se for da tua vontade, por favor, me dê uma oportunidade. Então, eu estou te dando, vai. Então, dizer para os irmãos que hoje eu estar aqui é fruto das orações que eu tenho feito ao Senhor. E o meu desejo é que, através de minha vida, o Senhor possa estar falando à amada igreja. Então, vamos abrir a nossa Bíblia lá em Hebreus 6, do versículo 13 ao 20. Eu vou estar lendo aqui na minha versão, e os irmãos vão acompanhando na Bíblia de vocês. Tá bom? Em Hebreus vai dizer assim: pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhe é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos, Jesus, porque temos o privilégio de ouvir o Senhor falando conosco através da tua palavra, Pai. Te agradecemos porque a tua igreja está aqui, Pai, para buscar a tua presença, Jesus.
Te agradecemos por mais esse dia e pedimos, Pai, que independente das minhas dificuldades, das minhas inseguranças, das minhas falhas, o Senhor possa me usar para falar com a tua igreja, Pai. Eu já te agradeço por essa oportunidade, Jesus. Fica conosco e continua conduzindo esse culto para a honra e glória do teu nome. É isso que nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Jesus, a esperança que é âncora para a nossa alma, nos assegura da promessa de um Deus que não pode mentir. Eu vou repetir. Jesus, a esperança que é âncora para a nossa alma, nos assegura da promessa de um Deus que não pode mentir. Irmãos, nesse primeiro momento, é importante a gente dar um maior foco à palavra âncora, palavra-chave que está no tema, na divisa, no hino oficial e até mesmo na decoração de nossa quinzena. Apesar da âncora não ser muito utilizada nos dias atuais por conta do seu peso, porque a âncora ela é feita com o metal, então isso torna a âncora pesada e isso dificulta muito a utilização dela nos dias atuais. Porém, quando a âncora foi criada lá em meados de 1800, ela foi feita com duas funções. A primeira delas, chamadas âncoras permanentes, foram criadas para manter o barco firme, o barco seguro naquele porto, independente da força dos ventos ou das tempestades. Então, é uma âncora que alcança o fundo do mar e mantém aquele barco firme. Mas também nós temos a âncora chamada temporária, que são as âncoras que são carregadas dentro do navio para quando a embarcação estiver correndo e tendo perigo de se bater em um obstáculo ou entrar no mar revolto, essa âncora temporária é lançada na água, é uma âncora que não alcança o fundo do mar, ela fica flutuando para ajudar o barco a desviar do obstáculo. Então temos essas duas âncoras, as âncoras temporárias e as âncoras permanentes. E assim como o barco, irmãos, a nossa vida também enfrenta dificuldades. A nossa vida também passa por problemas, passa por lutas, por tempestades, por ventos que muitas vezes vêm para tentar nos soltar da presença de Deus. Porém, quando a gente lê aqui Hebreus 6,19, que é a divisa de nossa quinzena, Jesus nos é apresentado como uma âncora que tem poder para afirmar os nossos passos na presença de Deus, independente da força dos problemas que nos cercam. Irmãos, nos dias atuais, nós temos visto muito falar sobre ansiedade, sobre depressão, e são dois males do século. E a ansiedade, a depressão, mesmo possuindo sintomas diferentes, elas possuem um sintoma em comum, que é a desesperança. Como assim, Keila? A pessoa ansiosa é alguém que está desesperada pelo futuro. É alguém que está desesperada pelo que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, daqui a 4 anos, no encerramento da faculdade, daqui a não sei quantos anos no seu trabalho, é alguém que está desesperada pelo futuro. A pessoa com depressão é alguém que já não tem pelo que esperar. E essa noite, eu quero trabalhar com os irmãos 3 razões pelas quais devemos ter a nossa esperança ancorada na promessa de Deus. A primeira delas é as promessas de Deus feitas a Abraão e sua espera paciente. Vamos ler mais uma vez o que nos diz em Hebreus 6, do 13 ao 15. Pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Quando a gente foca aqui em Hebreus 6, versículo 14, vamos ver duas promessas que o Senhor fez a Abraão. A promessa de lhe conceder filhos e a promessa de abençoá-lo. Quando a gente volta lá para Gênesis 12, vou abrir aqui. Quando a gente volta lá para Gênesis 12, vamos ver a mesma promessa que o Senhor fez a Abraão. Gênesis 12, versículo 2 e 3 vai nos dizer assim: de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas
todas as famílias da terra. Então, mais uma vez aqui a gente vê essa promessa de conceder filhos a Abraão, fazer dele uma nação grande e também de abençoar Abraão. E Deus ainda faz a promessa de, através de Abraão, abençoar todas as nações da terra. Só que o mais interessante aqui, irmãos, quando lemos Gênesis 12, é que antes de Deus fazer essa grande promessa a Abraão, o Senhor faz uma ordenança. Deus dá uma ordenança a Abraão. Que ordenança é essa? Só a gente voltar para Gênesis 12, versículo 1, que diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Sabe o que o Senhor está fazendo aqui com Abraão? Deus está virando para Abraão e dizendo: Abraão, eu tenho grandes promessas para a sua vida. Eu tenho grandes coisas para a sua vida, mas para que essas coisas se realizem, você vai precisar sair da sua zona de conforto, abandonar tudo o que você conhece, confiar na minha palavra e viver os planos que eu tenho para a sua vida. Irmãos, Abraão tinha naquela terra a sua casa, tinha ali os seus pais, né, sua parentela, tinha a sua forma de ganhar sua renda, e o Senhor está virando para Abraão e está dizendo: sai desse lugar e vai para uma terra onde você não conhece ninguém, onde você não sabe de onde você vai tirar a sua terra. Saia e vai. Os irmãos já se imaginaram nessa situação? O Senhor virando para você e dizendo: tenho grandes coisas para a sua vida, mas para que essas coisas se realizem, você vai precisar abandonar o seu emprego, você vai precisar abandonar essa casa onde já está toda quitada, a casa já é sua, você vai precisar abandonar essa casa e ir para uma cidade onde você não conhece ninguém, onde você ainda vai ter que procurar emprego, ver formas de arranjar dinheiro. Os irmãos já se imaginaram nessa situação? Abraão sim. E quando a gente vê o verso 4, versículo 4 de Hebreus 12, vemos que Abraão vai. Abraão confia na palavra de Deus. E aqui nos diz: partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. E quando a gente volta, irmãos, para Hebreus 6, versículo 15, vamos ver nos dizer assim: e assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. A Bíblia faz questão de enfatizar para a gente que Abraão esperou pacientemente pela promessa de Deus. E só depois de esperar pacientemente, Abraão teve, a realização da promessa de Deus na sua vida. Só que esse esperar paciente de Abraão, irmãos, não foi de 2 dias, não foi de 3 dias, não foi de 5 anos. A espera de Abraão foi de 25 anos pelas promessas de Deus. Quando a gente lê Gênesis, vamos ver que quando Abraão saiu de sua terra, ele recebe a ordenança do Senhor de sair daquela terra e ele sai. Abraão tinha 75 anos de idade. Quando Abraão se torna pai de Isaque, que era verdadeiramente fruto da promessa que Deus havia feito, era a realização da promessa de Deus na vida de Abraão e Sara, Abraão estava com 100 anos de idade. Então, Abraão espera pacientemente 25 anos pelas promessas de Deus. O que muitas vezes falta em nós é ter um coração como o de Abraão, um coração que sabia esperar no Senhor. Quantas e quantas vezes, irmãos, por ter um desejo de algo se realizar na nossa vida, aí a gente chega, vira até Deus e fala: ô Deus, eu quero muito que algo se realize na minha vida, sabe? Aí na nossa concepção, Deus está demorando de responder, a gente simplesmente deixa Deus de lado e fala: não, deixa que eu mesmo faço, porque às vezes Deus está ocupado, não sei, Deus não vai fazer. E a gente deixa Deus de lado, sendo tomados por nossa ansiedade, começamos a tomar decisões precipitadas. Só que aí existe um ponto: toda decisão que tomamos longe dos caminhos do Senhor há consequências, e são consequências dolorosas. E muitas vezes a gente se esquece, ou a gente finge que esquece, que o Senhor não age no nosso tempo, Ele age no tempo dEle. Então, não haja de maneira precipitada, sendo tomado por sua ansiedade em ver o desejo sendo realizado e deixando Deus de lado. Deus não quer que a gente faça nada por Ele. E eu vou abrir um parênteses para explicar essa frase.
Então, como assim, Keila? Então, é para eu ficar sentada no meu sofá, sentado no meu sofá, sem fazer nada, esperando? Quando a gente vai para Eclesiastes 3, vamos ver um versículo muito interessante que vai nos dizer assim: há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então, sim, você vai ter um momento de estar sentado, esperando, crendo, assim como Abraão esperou, crendo na promessa de Deus, mas você também vai ter um momento de se movimentar. Só que é um movimentar crendo, assim como Abraão se movimentou crendo. Só que quem define o tempo de você se movimentar e você estar esperando não é nem eu e nem você. Quem define isso é Deus. Então, Deus não precisa que a gente faça nada por Ele. Deus não precisa que a gente comece a atropelar as coisas, a querer atropelar, a querer deixá-lo de lado e correr de um lado para o outro, tentando resolver algo em nossa vida. O que Deus quer de mim e de você é que a gente tenha um coração, assim como o de Abraão, um coração que sabe esperar nele. Irmãos, o tempo de espera não é castigo da parte de Deus para nós. O tempo de espera é preparo. O tempo de espera é Deus moldando a gente para receber aquilo que Ele já tem desenhado para a nossa vida. Nesses 25 anos de espera, Deus não deu logo aquilo que Abraão queria, porque nesses 25 anos de espera, o Senhor estava moldando Abraão. O Senhor estava preparando Abraão. E quando Abraão e Sara estavam preparados por Deus, eles puderam desfrutar das promessas que o Senhor havia feito. Então, não haja de maneira ansiosa, precipitada, deixando Deus de lado. Peça a Deus um coração que sabe esperar nele. Peça a Deus um coração que, independente de na sua cabeça estar demorando para algo acontecer na sua vida, peça a Deus que o seu coração se mantenha firme nas promessas do Senhor. Um coração que sabe esperar nele, independente das circunstâncias. A espera, irmãos, pode ser longa, mas as promessas do Senhor são maiores ainda. E o segundo ponto, irmãos, que temos, pelo qual devemos estar ancorados, firmes, esperando no Senhor, é o caráter imutável de Deus. Vamos ver mais uma vez o que nos diz lá em Hebreus 6, do 16 ao 18? Lá vai nos dizer assim: pois os homens juram pelo que lhe é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda a contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs como juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. O versículo 18 vai falar para nós que a respeito de Deus existem duas coisas que são imutáveis. A primeira dela são as suas promessas e a segunda, o seu juramento. Quando a gente lê aqui Hebreus 6, 16, vamos ver que quando alguém faz alguma promessa a outra pessoa, ela tem que fazer um juramento para dar segurança àquela pessoa de que realmente essa promessa vai se realizar. E quando essa pessoa jura, ela faz o juramento por algo ou alguém que é maior do que ela. Então, quando ela faz esse juramento, a pessoa que está ali ouvindo a promessa, ela confia. Ela se sente segura para confiar naquela promessa. Só que, sabendo nós que não existe ninguém e nem nada maior que o nosso Deus, quando o Senhor faz a promessa a Abraão, ele se coloca como juramento. E isso para Abraão, irmãos, é mais que suficiente. Porque quando a gente vê aqui no versículo 18, é impossível para Deus mentir. O caráter de Deus é imutável, irmãos. Nós podemos mentir, nós podemos falhar, nós podemos voltar atrás em nossa promessa, em nossa palavra, mas o Senhor não. Se Deus não deixa de cumprir
com as promessas que ele nos fez, não é porque nós somos os mais queridinhos, não é porque nós somos os perfeitinhos. Se Deus não deixa de cumprir com as promessas dele, é porque ele tem um amor a ele. E esse amor que o Senhor tem a ele o impossibilita de deixar de ser quem ele é. E quem Deus é? Um Deus imutável. Quando a gente vai lá para 2 Timóteo 2,13, lemos que se somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Então, nós podemos falhar. Quantas e quantas vezes fazemos inúmeras promessas ao Senhor e quebramos com essas promessas? Quantas e quantas vezes falamos algo ao Senhor, voltamos atrás com a nossa palavra? Quantas e quantas vezes mentimos? Então, nós podemos mentir, podemos falhar, mas Deus não. Isso não tem a ver com quem nós somos, isso tem a ver com quem Deus é. E o mais interessante é que nem eu e nem você temos direito nenhum de pedir a Deus alguma garantia daquela promessa que Ele está nos fazendo. Não temos, não somos ninguém. Mas mesmo assim, além de fazer a promessa, Deus nos dá uma garantia para que a gente possa descansar, para que a gente possa confiar naquela promessa que Ele nos fez. Por quê? Porque isso tem a ver com o caráter de Deus. Abraão, irmãos, conhecia a Deus. Abraão sabia quem Deus era. E por isso, por saber quem Deus era, quando Deus fez a promessa a Abraão e Deus se colocou como juramento daquela promessa, Abraão confiou. Abraão descansou no que o Senhor estava dizendo. E Abraão descansou, Abraão confiou, esperou pacientemente 25 anos pelas promessas de Deus, porque Abraão sabia que podia confiar no caráter de Deus. Irmãos, nós não confiamos em quem não conhecemos. Nós só confiamos naquela pessoa que conhecemos, naquela pessoa que caminhamos, que temos um relacionamento. E por ter um relacionamento com o Senhor, Abraão descansou no Senhor, independente do tempo que levou para aquela promessa se realizar na vida dele. E assim como Abraão, nós também precisamos voltar os nossos olhos ao Senhor. Precisamos buscar ter uma intimidade com o Senhor, um relacionamento com o Senhor. A intimidade de Abraão com Deus era tão forte que Abraão era considerado amigo de Deus. Você também pode ser considerado amigo de Deus? Então, irmãos, é importante a gente dedicar dia após dia um momento para buscar conhecer o Senhor, buscar conhecer o nosso Criador, porque quanto mais nós conhecermos a Deus, mais a nossa fé estará firme em Deus e em suas promessas, porque dia após dia estaremos experimentando um relacionamento com Deus imutável, com Deus que não pode mentir. E o terceiro ponto, irmãos, pelo qual a nossa esperança deve estar ancorada em Deus, é Jesus, a garantia da nossa esperança. Quando a gente lê o livro de Isaías, quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente vai ver que o Senhor havia feito uma promessa ao seu povo. O Senhor havia prometido enviar um menino ao mundo que firmaria o trono de Davi e traria paz ao mundo. Então, antes de Jesus vir ao mundo, a sociedade, ela estava afastada do Senhor. A sociedade não tinha acesso à presença de Deus. Só que quando a gente para ler Gênesis e analisar como era a história da humanidade com o Senhor, a gente vai ver que o início da história não era de uma humanidade afastada de Deus. Muito pelo contrário. Adão e Eva tinham acesso à presença de Deus. E era um acesso muito próximo, irmãos. A gente vai ver em Gênesis 3 que ao virar do dia, o Senhor caminhava pelo Éden. Então, Adão e Eva tinham esse privilégio de ver o Senhor caminhando, tinham o privilégio de ver o Senhor, de estar com o Senhor. Porém, quando o pecado entra no mundo, através dessas duas pessoas, eles se afastam
de Deus, e toda a humanidade também se torna pecadora. E como consequência desse pecado, a humanidade fica afastada do Senhor, não tem mais aquele acesso a Deus. Só que Deus, em seu infinito amor pela humanidade, anos à frente, muitos anos à frente, Deus levanta os sacerdotes. Quando a gente vai ler Levítico, os sacerdotes eram homens santificados pelo Senhor, que eram porta-vozes de Deus para o povo e do povo para Deus. Então, os sacerdotes, quando o povo queria falar algo a Deus, levar algo a Deus, os sacerdotes levavam. Quando Deus queria falar ao seu povo, Deus usava os sacerdotes para falar o que ele precisava falar, o que ele queria falar ao seu povo. Então, a humanidade teve mais uma vez essa oportunidade, mesmo que de maneira indireta, de falar com o Senhor e do Senhor falar com o seu povo. Porém, quando a gente acompanha mais um pouquinho a história da humanidade, a gente vai ver que o povo começou a se afastar de Deus, que o povo continuou com suas práticas pecaminosas. E muitos sacerdotes que deveriam estar ali para representar a lei de Deus e para representar essa busca pela santidade, muitos começaram a perverter os seus caminhos também. E nisso, a humanidade, mais uma vez, fica afastada do Senhor. Só que Deus, irmãos, mais uma vez, em seu infinito amor pela humanidade, ele envia Jesus. Jesus é a ponte eterna que nos liga ao Senhor. Se hoje temos mais uma vez a oportunidade de falar com Deus, de estar na presença dele, é por meio do sacrifício que Jesus fez por nós na cruz. Hoje, irmãos, estamos aqui reunidos como família, louvando, engrandecendo, adorando e agradecendo ao Deus que um dia nos livrou das correntes do pecado e nos deu esperança de vida. Então, quando a gente lê aqui Hebreus 6, do 19 ao 20, Cristo é o sumo sacerdote para sempre, que penetrou além do véu e se mostrou ao mundo como a esperança que é a âncora segura e firme para a nossa alma. Jesus é a garantia de vida eterna que nós temos. É por meio de Jesus que podemos estar na presença de Deus. Antes, a humanidade precisava de uma pessoa para ser o intermediário entre a humanidade e Deus. Hoje, por meio de Jesus, não precisamos mais de alguém para ser esse intermediário. Nós podemos chegar até Deus e estar na presença de Deus. E é por meio de Jesus que hoje temos esse privilégio. Vamos lembrar o que nos diz a campanha de missões estaduais, a divisa da campanha de missões estaduais, que se encontra lá em João 14,6. Vamos ver se a igreja lembra? Respondeu Jesus: Amém. Então é por meio de Jesus que temos esse livre acesso. Quando a gente lê Mateus 12,50, vemos Jesus falar que todos os que fizerem a vontade de Deus serão considerados seus irmãos, irmãs, mãe. Olha que interessante, irmãos. Os que antes eram considerados inimigos de Deus, os que antes não tinham nenhum acesso à presença de Deus, hoje podem ser considerados parte da família de Jesus. E tudo isso por conta do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Enquanto estivermos aqui no mundo, irmãos, enfrentaremos problemas, enfrentaremos dificuldades, mas nenhum desses problemas, nenhuma dessas dificuldades será capaz de fazer com que aqueles que mantêm a sua esperança firme em Jesus se percam, porque em meio às tempestades da vida, Jesus é a âncora poderosa que firma os nossos passos na presença de Deus. Aqui na Terra, podemos perder pessoas para a morte. Aqui na Terra, podemos perder bens materiais.
Aqui na terra podemos ver sonhos nossos se perdendo, mas a única coisa que sabemos que não vamos perder é a vida eterna, a promessa de vida eterna que Deus nos deixou, porque essa promessa está garantida em Cristo Jesus. Quando nós estávamos longe de Jesus, irmãos, os nossos caminhos eram vazios, os nossos caminhos eram angustiantes, eram tortuosos. Se eu fosse perguntar para cada um dos irmãos aqui presentes como era a sua vida longe de Jesus, cada um teria uma história diferente. Cada um teria uma narração diferente da sua vida, mas algo que todos nós, mesmo em caminhos diferentes que seguimos, algo em comum que temos é que um dia Deus nos fez enxergar que longe dos caminhos do Senhor, que longe dos caminhos de Jesus, nós não teríamos pelo que esperar. Nós não teríamos vida. Irmãos, os nossos pés, antes de estar com Jesus, os nossos pés nos levariam para o fogo do inferno. Mas Jesus vem, Jesus ilumina os nossos caminhos e muda a nossa rota final. Hoje em dia, nós ainda continuamos diferentes uns dos outros, cada um com seu jeitinho, mas algo que nós temos em comum, mesmo sendo diferentes, algo que nós temos em comum é que seguimos ancorados em Cristo Jesus. Quando nós lemos 1 João 2,25, vai nos dizer assim: e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Essa promessa de vida eterna é a única coisa que nós precisamos para seguir firmes aqui na terra, descansando, confiando no Senhor Jesus, confiando em Deus. Porque como garantia dessa promessa de vida eterna, Deus enviou Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E eu quero finalizar, irmãos, dizendo que o Senhor conhece a sua história de vida. O Senhor sabe o que é melhor para você. Se permita, nesse período de espera, ser moldado pelo Senhor, ser preparado pelo Senhor, assim como Abraão se permitiu ser moldado pelo Senhor. No período de espera, Deus usa esse período de espera para moldar a gente, para fazer a gente crescer, para preparar a gente para receber as bênçãos que Ele já tem desenhadas para a nossa vida. Busque também, irmãos, ter uma intimidade com o Senhor, conhecer o seu Criador, o Deus que te sustenta todos os dias com a sua poderosa mão. Porque quanto mais você conhecer de Deus, mais motivos você encontrará para se manter firmado em Jesus. E quando você passar por obstáculos, incertezas, complicações, adversidades, contratempos da vida, não tenha medo da força da tempestade. Não tenha medo da força dos ventos. Mas mantenha a estrutura do seu barco ancorado em Jesus, firmado em Jesus, porque Ele é a verdadeira âncora para a nossa alma. Vamos cantar ao Senhor? Vamos nos colocar de pé, louvar a esse Jesus que é a âncora para a nossa alma.